Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o It e ao meu lado tenho meus companheiros de bancada, a Gabi e o Aslan, onde juntos comentaremos o segundo episódio da sexta temporada amadora do nosso reality show culinário favorito. E aí, Gabi e Aslan, estão preparados para hoje? Preparada. Já, Sempre. que, já queria começar pedindo desculpa pra galera pela minha voz, mas eu peguei a gripe do século, eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, tamo aí. Já que é para pedir desculpa, eu tô pedindo desculpa porque o nosso quarto integrante hoje é um grilo que tem aqui no meu quarto, que eu não sei onde está. Eu falei que se acontecer alguma tragédia com ele, semana que vem eu trago a receita de grilo assado para vocês. Bem, o episódio foi ao ar neste domingo, né, 31 de março. Tivemos a continuação dos embates e duelos e a primeira repescagem da temporada, já que a temporada faz umas 2 repescagens no mínimo por ano. E assim nós conhecemos os 19 selecionados para a última fase do programa, que é aquele desafio semanal, né, gente? Caixa misteriosa, prova em equipe, a maior prova da história do MasterChef, aquelas coisas que a gente já está bem familiarizado. E eu quero saber primeiro, começar com o Aslan, o que ele achou desse programa, desse segundo programa, se ele foi melhor, pior, se o nível foi maior, menor. Eu achei que manteve o nível, assim. Eu achei tão bom quanto o primeiro. Bom, assim, não espetacular. Mas no final eu achei que o cast ficou interessante. Ah, Imaginei que algumas pessoas iriam participar da prova de repescagem, que não participaram, mas tirando isso, tudo dentro dos conformes. Gabi, uma coisa que o povo estava muito comentando no Twitter, assim que o programa tá bombando no Twitter, né, como sempre, era que o nível do segundo episódio estava um pouco baixo, que eles não estavam lembrando os pratos que as pessoas desse segundo dia estavam fazendo. Você também teve essa sensação? Eu tive um pouco dessa sensação também. Pra mim é mais fácil de lembrar das pessoas que estavam assim no primeiro episódio, sabe? E do que elas cozinharam e tal. Mas, de forma geral, eu gostei, assim, eu acho que eles conseguiram montar um bom cast e agora a gente vê o que vai render, assim, né? O que esse cast vai render junto, porque às vezes as pessoas podem ser bons personagens por si só e juntos não conseguirem contar uma história muito legal, né? O que eu achei legal, assim, desse segundo episódio foi que a gente teve uma pessoa mais velha, que como a gente tinha tido a senhorinha aquela no primeiro, que eu esqueci o nome, a Fátima, a dona Fátima, nesse a gente teve a Rosana, que é uma mulher mais velha também. Mas eu acho muito interessante fazer o paralelo que enquanto a outra ela tinha muito um jeito de vó e tal, essa parece que não tem, né? A gente não consegue se afeiçoar a ela da mesma forma que a gente conseguiu com a dona Fátima. Como você falou da Rosana, a gente lembra mais do meme, né, gente? Se ela tivesse passado, seria a Rosana com tremendo, tremendo Rosana. I'm shaking. Sim. Seria mais disso. E uma coisa que eu achei desse episódio que não me supriu do primeiro foi porque, assim, eu tava achando que o Masterchef não é de agora, da temporada passada, Amador, também, tá faltando personagens também, né? Porque eu vi muita gente, no caso como a Nayara, que veio até pra repescagem, eu achava que ela, como personagem em câmera, ela tava muito bem, sabe? Ela era uma pessoa que conseguia falar bem com a câmera e trazia uma coisa pra gente. Eu acho que nesse segundo episódio ficou também desfalcado, como assim no primeiro, de pessoas que têm desenvoltura de tela. Tá, nem todo mundo é o Eliane, né, gente, que deboche, só uma risadinha, uma piscadinha de olho no meio do caos acontecendo na cozinha. Mas eu acho que faltou um pouco disso, que a Band, nos seus jurados, estavam preocupados, ok, é programa de culinária, mas, sabe, trazer pessoas que façam mais, que rendam pra gente coisas além da cozinha, já que é um reality show que o povo compra lado, que a gente torce por simpatia também, a gente gosta de torcer contra por quem for chato, entre aspas. Então acho que ficou um pouquinho assim. Mas você tem destaques desse episódio, assim, pessoas que assim que te perguntam, segundo episódio, você lembra de nome de cara? Então, eu gostei muito da Natália, achei ela centrada, apesar, assim, com um jeito tímido, mas muito focada. E mesmo sendo aparentemente uma pessoa quieta, ela parece aquele tipo de pessoa quieta que consegue uma torcida imensa e se torna muito gostável, assim, algo meio Raquel da terceira temporada. Então acho que se ela conseguir durar, ela vai conquistar uma boa torcida. E foi a pessoa que eu mais gostei nesse episódio, foi meu destaque.
Eu gostei bastante dela também. Eu achei ela super querida, assim. Como o Aslan falou, assim, ela é mais na dela e tal, mas ela é super querida, parece, né? Super querida. Gostei de saber também que ela é vegetariana. Então já criei uma relação aí de torcida com ela. E eu gostei também um pouco do Rodrigo. Ele foi desse segundo episódio também, né? Foi. Eu gostei um pouco dele também. Foram, acho que as duas pessoas, assim, desse segundo episódio que eu mais destaco, assim. Quem eu tinha gostado, como falei, já tinha dado o plot aí, foi da Nayara, mas a Nayara flopou duplamente, né? Flopou até na repescagem. E também outro que eu não tinha gostado, mas teria destacado, que eu acho que teria uma história e uma coisa por trás que muita gente se sentiria conectado com ele, que eu vi gente postando nas redes sociais, gente, chorei. Foi o Josué, né, gente? Aquele que era uma coisa, ele tinha um post mais humilde, uma coisa mais povo. Ele era uma coisa mais acessível, sabe? Uma coisa mais Jurava real. que ele ia estar na repescagem, jurava. Eu jurava que ele ia estar, sei lá, Não entendi. no mínimo no top 12, sabe? Assim, ele ia estar Sim. lá. Ele ia estar Eu lá sinceramente não entendi isso. Tipo, o Marcos não faz nenhum sentido ele voltar, ele entregou carne crua, né? Totalmente cru. Sério, às vezes a impressão que dá é que eles meio que pegam todo mundo assim e tipo, mandam umas pessoas meio que, tipo, a pessoa escolhe se ela quer ficar pra ter uma chance na repescagem ou não. E daí, tipo, umas pessoas decidem ir embora porque parece que não tem nenhum critério, sabe? Tipo, teve gente que cozinhou muito melhor e que não teve uma segunda chance do que aquelas pessoas ali que tiveram, sabe? Até o MasterChef Amadores 5, eu sempre achei as repescagens muito coerentes. Mas desde o Profissionais do ano passado eu não entendi muito bem. A Manuela, eu adoro ela. Mas ela tinha ido muito mal na etapa de seleção e aí ela de repente foi chamada para repescagem, entrou no programa, não entendi muito bem. E agora também algumas decisões que eu achei estranhas. Eu não sei se eles quiseram avaliar no caso do Marcos, por exemplo, que, enfim, que faltou só o ponto da carne, o resto todo estava ótimo, mas ali o ponto da carne era o principal, então para mim ficou parecendo que ele ficou muito longe de ganhar aquela prova. E a E, repescagem sempre tive aquela impressão de ser tipo assim, aqueles que ficaram no quase. Então ficou estranho, mas enfim. é o Josué, né, que foi aquele que chorou e tudo mais, que abraçou a Paola. Sim, Pelo menos pelos comentários, assim, não parecia que o dele tava. Parecia que o dele tava quase, sabe? Tipo, deu a exato. sensação de que ele poderia até ter passado. eu acho que até a edição que o Josué recebeu em si é uma edição de que deixava a gente mais conectado com ele. Assim, eu não tenho muito coração para isso, mas para quem tem mais coração, se sentiu mais próximo dele, assim, torceu para ele, sabe, passar. Teve aquela pontinha de esperança dele passar. Sim. E eu não entendi. Mas assim, programa né, Gabi, já deu vitória para quem queimou Peru, né? Então, Para deixar a comida crua é de menos agora, porque já queimou para quem não quebrava ovo, para essas coisas tudinho assim, já pra quem não sabe fazer café, o MasterChef tem um histórico meio complicado. E só para inteirar o que eu estava falando de destaques, eu quero dizer que também a Natália foi uma das minhas destaques. Mas já que a gente falou de repescagem, vamos lá. Na hora que chegou a repescagem, chegaram 6 pessoas, pegaram 3 homens e 3 mulheres. A gente fez aquela matemática simples, né? Foi Ana Carolina, Arthur, Caroline, Fernando, Marcos e Nayara. E o Fernando e o Marcos voltaram, contrariando minhas estatísticas de que eu penso que sempre chamam o mesmo número de homens e mulheres porque vão voltar um casal. Sabe? Eu sempre acho que sempre isso vai acontecer e não aconteceu. Como ele falou que o Marcos voltou deixando a coisa crua, o Aslan não concordou. Aslan, por algum momento você achou que esses seriam os dois que voltariam? Olha, assistindo a prova, eu não, já estava sem expectativas. Eu estava esperando aquilo que fosse acontecer pelo resultado, mas levando em consideração o que eu vi nos episódios, com todas as provas, eu não imaginava que eram os dois, não. eu também não tava esperando por isso, assim. Se eu tivesse que fazer apostas, eu não apostaria neles. Não, é engraçado que a Gabi perguntou no chat, ou não foi o Gabi, foi o Aslan que perguntou. Gente, o Marcos voltou, né? E eu todo me achando, dizendo, gente, o Marcos voltou é porque o programa escolhe alguém pra perder, sabe? Eu pensava assim, ele deixou a comida crua, sabe? Ele não tem nem que estar ali ainda. Mas se ele voltou, é porque era pra outra pessoa voltar. Eu tava super achando que a Caroline voltaria, sabe? Assim, que ela também fez no quase, e o público gostou bastante dela. Mas foi gravado, né? Então, eu não sei, eu entendi. Eu acho que tem gente que a Nayara. Ana Carolina, eu não cheguei a sentir muito pela eliminação dela, porque eu teria trazido a Dona Fátima, mesmo se fosse para ela não passar. Eu acho que
seria bom. o programa. Caroline era amiga não, era colega de faculdade do Fully, né? E aí a cota de pessoas que o Fully conhece em reality shows já tá estourada, por isso ela não pôde voltar. Já esgotou. Inclusive, eu quero comentar também que tem uma menina que era meu bicho na faculdade, que foi, mas ela acabou sendo eliminada ali na primeira prova, que ela antes deles cozinharem. Então, Prova infelizmente, técnica. não teremos informações de bastidores. Se você quiser participar de algum reality show, gente, adicione Yuri Fully numa rede social, porque ele tá muito sortudo esse ano. Então, vai com ele, vai na fé. Tanto que ele tá no podcast, ele não tá nem tempo pra gravar com a gente, ele tá tendo. Mas assim, beijos Fully, volte logo e traga a Hannah junto aqui pro podcast. Eu acho que nessa repescagem ficou mesmo assim, ainda ficou obscura. Eu queria outras pessoas voltando. Não sei, podem calar minha boca no futuro? Pode, né, gente? Porque o programa a pessoa pode evoluir, virar um fodão. Assim Manuela fez isso. mano, assim como a pessoa que a gente dá uma expectativa lá em cima acaba derrapando horrores e sendo massacrada. Mas eu acho que a Manuela, por exemplo, ela tinha ido mal na prova, mas na repescagem ela Sim, saiu ela foi muito muito bem. bem. Exatamente. E não foi tanto o caso, assim, eu acho, dessa edição. É porque na repescagem da Manuela foi uma prova de serviço, uma prova onde todo mundo tinha que fazer coisa pra servir junto. Eles, como cada um tinha que servir seu prato, não tinha como alguém, sabe, assumir o controle, alguém se destacar pelos fatores gerais. Era mais só na base da comida mesmo. Quem voltou porque cozinhou bem, segundo os jurados. E a divisão, gente, ficou ao contrário do que a gente pensava que aconteceria. Ficou com 10 homens e 9 mulheres. Hein, Gabi, será que um homem ganha esse ano, já que a mulher ganhou ano passado? Então, e aí se a gente tiver mais uma vitória feminina nessa temporada, a gente confirma aquela nossa hipótese que as mulheres ganham o amador e os homens ganham o profissionais, né? Mas veremos o que acontecerá. Sinceramente, eu não... é meio cedo pra gente fazer qualquer suposição nesse sentido, assim, né? Mas vamos torcer aí pra gente ter uma menina ganhando, já que embora a última temporada do Amador tenha sido vencida por uma mulher, a última temporada que a gente teve, que foi a do Profissionais, foi vencida por um homem. Então, vou torcer pra vencer uma mulher. Já não ficou nem discrepante, né? São uma diferença de um só pro outro, então tudo pode acontecer. A gente pode ter 3 eliminações masculinas ou femininas de cara. Ninguém nunca se sabe, mas você acha que, Exatamente. na sua opinião, os favoritos estão mais entre homens ou entre mulheres, assim, pela que você achou da edição, desses 2 episódios? Olha, eu acho que tá bem equilibrado, assim, os destaques pra mim, ali tem uns, assim, do que eu percebi, acho que uns 3 destaques femininos, uns 3 destaques masculinos. A gente sabe também que destaque de início não necessariamente quer dizer muita coisa, porque tem gente que cresce muito durante o programa, já tivemos campeões assim como já tivemos campeões que não necessariamente tiveram um desempenho tão bom durante o programa, mas conseguiram sobreviver e vencer. Então, acho que não dá para usar como critério, como base. Olha, gente, e vamos para a parte que mantém o programa no ar, que é a audiência. Semana passada foi 4.1 a audiência para a estreia. Essa semana deu 3.4, ou seja, Masterchef, querida, vamos acordar para a vida. E a audiência tem aumentado a partir das 9 horas, o que tem levado muita gente a mandar no perfil do programa, tanto no Instagram como Twitter, Facebook, que eu dei uma procurada, pedindo para o programa ser de 9 às 11, já que a audiência do programa começa às 9. Eu tenho medo de começar de 9 às 11 e a audiência começar a aumentar de 10, sabe? E a gente acabar indo dormir 3 da manhã na segunda. Aí eu não sei o que eu vou dar, mas é cedo para falar, ainda, que o programa deve voltar para terça? Eu acho que é cedo para falar, porque historicamente a audiência do MasterChef ela vai crescendo no decorrer dos episódios, né? E nós não tivemos ainda episódios regulares do programa, apenas episódios de classificação. Então acho que a Band poderia, assim, tentar aí mais alguns dias para ver se vai reagir. Caso não reaja, aí talvez pode se repensar numa mudança, talvez de horário inicialmente, para ver se em outro horário no domingo atrai mais público. Caso não seja o caso, aí poderia se pensar em outro dia também. Concordo. Qual que vinha sendo a média da audiência na terça-feira? Era coisa de 4, 5, 6 pontos. Dependia muito do episódio, sabe? Eu acho que o programa variava muito de audiência nessa última temporada.
Justamente porque o cast não era tão maravilhoso quanto o carismático. Porque até a quarta temporada a audiência tava indo bem, porque o cast dava muito material pra eles, fora das provas, sabe? Tipo, nos confessionários, o carisma, o povo adorava, por exemplo. Querendo ou não, o povo adorava Michelle, adorava Léo, sabe? Então era um pouco gostável. Porque as pessoas também não tinham se cansado do programa, isso é fato, né? Infelizmente. Desgaste natural do formato. Como se não baixasse Masterchef até na terça, né? Que é o Para Tudo, que também é com jurados e tudo, mas não deixa de ser o Masterchef no ar, sabe? Então fica complicado. E, gente, olha, Gabi, querendo ou não, a gente continuou com um bolão esse ano. Ela se rendeu e ela voltou pro bolão com a gente. Não vai ser só eu e a Asma competindo esse ano. E a gente fez mais um bolão que a gente vai duelar entre a gente para descobrir quem montou o time vencedor e quem vai ganhar o Masterchef, ou se a gente vai ver alguém vencendo o bolão antes do tempo, com uma pontuação altíssima. Então eu vou dizer para vocês como é que foi a divisão. Já vou dizer os times da gente completo, né, que nós dividimos eles off podcast, para não ficar também tão demorado para vocês. E vou dizer assim, as pontuações são da seguinte maneira. Como são 19 participantes e nós sorteamos entre nós 3, cada um escolheu 6, ficando 18, e aquela pessoa que sobrasse, né, aquela que ninguém queria no time, acabou indo para os 3 times. Ou seja, vai que a pessoa ganha, então todos os 3 têm chance de sair com um time vencedor aqui. Ou a pessoa pode flopar e não faz efeito. Que nem ano passado que acompanhou, eu e o Fui estavam com a Raven no time da gente por causa da contagem, e ela deu ponto pra gente até a semifinal, praticamente. Então, rendeu ainda uma coisa boa pra gente. Mas vamos lá, ó. Quem vencer a prova eliminatória, que é aquela primeira prova que tiver no programa, a pessoa que vencer, só ela, ganha 2 pontos. Quem vencer a prova de eliminação ganha 1 ponto. A gente dá 1 ponto porque o programa também dá prêmio para quem vence a prova de eliminação. Então, a gente também dá nosso ponto. Aquele que liderar uma equipe vencedora ganha 2 pontos. E quem tiver nessa equipe vencedora ganha meio ponto. Então é isso. E quem na repescagem ganha 1 ponto, 1,5 ponto, dependendo de como for o formato da repescagem. Vamos lá. Os 6 do Aslan foram o Eduardo Mauá, o Everton Barreto, Juliana Fraga, Marcos Lima, André Borato, Rosana Gamaro e a Imaculada. Né? Então, vocês, se não estiverem lembrando quem é por foto, no decorrer das semanas a gente vai se familiarizando. A Gabi escolheu a Juliana Nicole, a Natália Jorge, o Rodrigo Massoni, Carlos Augusto, Fernando Consone, Lorena Deise e Imaculada. Ou seja, você dá pra notar que a Imaculada sobrou, a coitada, né? A Imaculada que é super ativa no Facebook, no grupo do Masterchef no Facebook, e tá lá sobrando. Não queria dizer nada, mas esse ano tô sentindo que meu time veio pra arrasar. E quando vem semana que vem Gabi, 0 pontos ainda, vai ficar 10 pontos. Aí o meu time ficou com o Elton Oliveira, porque eu acredito no poder dos novinhos. A Ayla O'Haila Santuá, a Caterine Santos, o Eduardo Richard, o Renan Correia, a Janaína Caetano e Imaculada. E eu torço de coração pro meu time não ser tão Chernobyl que no ano passado. Pelo amor de Deus, eu não quero um time que todo mundo ame. Mas melhor perder e ser amado do que ter um time Chernobyl daquele vencer, né? Você sabe, a vitória não fica com gosto muito bom, não. Mas alguém tem alguma coisa para dizer do episódio, dos times, Gabi e Aslan? Eu já falei que eu tinha pra falar, que esse ano nada me segura, eu que vou vencer. A Gabi veio preparadíssima esse ano. Então, gente, o podcast essa semana foi pequeno, porque a gente não tem ainda, só teve a continuação do episódio, não tem muita análise. Mas semana que vem tem Caixa Misteriosa, né? Então a gente já sabe que começa com uma expectativa boa, porque Caixa Misteriosa sempre rende coisa boa, né? Depende do ingrediente, de como acontecer. E para quem assiste o Masterchef, no YouTube sempre tem tudo, mas fiquem ligados que tá rolando uma chuvinha de spoilers nas aberturas, que eu não tô prestando atenção, porque eu quero seguir firme e forte, me chocando toda semana. Porque ano passado, eu e Gabi, a gente foi fraco, a gente esbarrou no spoiler, a gente teve que acabar vendo o resto. Não foi, Gabi? Apareceu uma foto na nossa timeline, a gente não teve nem pra onde correr. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um Mastercast. Obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. Obrigado a todo mundo que comenta com a gente no Twitter, que comenta no Facebook, nas nossas redes sociais. Tem o link na descrição, seja no YouTube ou no Spotify. Nós temos a descrição lá com nossas redes sociais. Quem estiver ouvindo pelo YouTube, deixa um like. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, compartilha comigo, posta no Twitter. Chama a pessoa para comentar com a gente. Muito obrigado mesmo. Estamos já pilotando TV na revista Pixel. E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.